Boa noite, igreja. Que alegria estarmos reunidos. Tem mais um culto da Jucade, temática chamados para fazer a diferença. Chamados para fazer a diferença. Esta terá a temática que nós estaremos abordando neste mês de setembro. E eu já peço que a igreja amada do Senhor abra a palavra do Deus vivo no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, e já nós estaremos lendo com o nosso amado pastor Afrânio, o versículo 13, e ele também nos dirigirá em oração. Mas antes de nós lermos e orarmos neste texto, a temática traz essa questão de ser chamado para fazer a diferença. Quando nós estamos chamados para fazer a diferença, nós estamos chamados para mudar o lugar onde nós estamos chamados para mudar o ambiente onde ou aonde nós nos encontramos, nós estamos chamados para transformar aquele lugar, não para ter mais um, não para estar ali por estar, mas de fato para fazer a diferença, para mudar o ambiente. Meu pastor, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13, por gentileza, leia e nos dirige a oração, por favor. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Te bendizemos, glorioso Deus, magnífico Senhor, que aqui estás a nos dirigires com o teu poderoso, grandioso amor que já nos delegou os 5 minutos de oração. Já tivemos uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores. E agora também unge-nos, capacita-nos, Pai, para que recebamos a Tua palavra já colocada no coração do Teu servo, do Teu amado pastor, presbítero Luciano Gonçalves, já devidamente ungido pelo Teu Espírito Santo. E desde já abrimos o coração para agasalhar nele a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, meu pastor, muito obrigado, louvado seja o nome do Senhor. Já percebeu-se que nós vamos abordar o tema, o subtema, na verdade, sal. Serão 4 abordagens, e a abordagem que eu estarei trazendo dentro da temática chamados para fazer a diferença. O subtema que nós vamos estar abordando esta noite é o subtema sal. Palavra esta que já nos foi ministrado pelo nosso pastor, pela nossa pastora. Eu já havia ministrado também, alguns outros irmãos já ministraram, mas a palavra de Deus ela é assim, ela é cíclica. A cada palavra, a cada ministração, novos ensinos, novos aprendizados, nova edificação para a igreja, para o corpo de Cristo. E nós cremos que hoje não será diferente, em nome do Senhor Jesus. Então Deus nos chamou para nós mudarmos o ambiente, para nós mudarmos o local onde que nós nos encontramos. Ele não nos chamou para deixarmos aquele lugar da mesma forma, não nos chamou para deixarmos aquele lugar do mesmo jeito, mas para que nós venhamos ter a diferença no mundo. Quando eu digo a diferença no mundo, é nesse sistema, é neste século, é onde nós estamos efemeramente passando, é onde nós estamos passageiramente vivendo, é onde nós estamos transitoriamente alocados. Nós sabemos que este sistema, este mundo, este ambiente não é o nosso lugar, a nossa pátria é celestial, mas ainda que estamos transitoriamente, nós sabemos que nós não temos raízes e aqui não é o nosso lugar, mas é fazermos a diferença no mundo mesmo. Jesus declarou em João, capítulo 17, versículo 15, não peço que os tires do mundo, mas sim que os livre do mal, que os guarde do mal, que os proteja do mal que assola o mundo, que está no mundo, para que eles não se deixem envolver pelo mundo. Então nós vamos falar do sal, nós vamos falar das tuas propriedades, nós vamos falar das tuas, características. E as duas principais, vamos falar de outras, mas as duas principais características do sal é preservar e dar sabor. O sal tem como principal característica preservar e dar sabor. Nós vamos falar dessas duas e de outras também que nós vamos nos debruçando ao decorrer da pregação, ao decorrer da mensagem. Então, o sal tem como característica preservar, manter, conservar o valor, a característica, a propriedade do alimento. Antigamente, as pessoas abatiam o alimento, não havia
a Revolução Industrial, não havia eletricidade, as pessoas utilizavam do sal para conservar aquele alimento. Então, o sal, ele era um produto de extrema valia para aquela época, era algo precioso, tanto que o sal foi usado durante muito tempo como moeda de troca, ao ponto das pessoas receberem o seu pagamento do dia de trabalho com sal. A pessoa chegava e falava: você já recebeu o teu sal do trabalho de hoje? Você já recebeu o teu sal desta semana de trabalho? Daí nós sabemos, o pastor já trouxe, nós sabemos que surgiu, foi derivado, foi oriundo da palavra salário. Deriva-se justamente do sal, da criação do sal, da importância e da utilização do sal, da importância que era dada ao sal. Do sal derivou-se também a palavra salubre, a palavra salubridade, que é algo saudável, que é algo sadio, que é algo que faz bem. Derivou-se também da palavra sal, a palavra salutar. Olha, esta opinião, ela é boa, ela é salutar, ela é saudável, ela faz bem para aqueles que a ouvem. Então, tudo isso derivou-se do sal e da sua importância, daquilo que ele representa. Nós, eu, você, nós, como sal da terra, nós devemos preservar o valor, amado. Nós devemos preservar os valores e os princípios bíblicos onde quer que estejamos. Eu, você, nós, como sal da terra, devemos preservar, devemos manter, devemos conservar os valores, os princípios, a palavra de Deus, aquilo que nós temos aprendido, os estatutos do Senhor, onde quer que nós estejamos, seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, seja no ambiente familiar, onde quer que estejamos, onde quer que nos encontremos, nós temos que preservar aquelas virtudes, aqueles atributos, aquilo que como sal nós possuímos, aquilo que nós temos recebido da parte de Deus, aquilo que nós temos tido dele para nossas vidas. Então nós fomos chamados, nós temos essa característica de preservar, de conservar, de manter, de guardar tudo aquilo que é de Deus, os valores de Deus, os valores bíblicos do Senhor para as nossas vidas, onde quer que estejamos. Nós não fomos chamados para sermos análogos, para sermos semelhantes, para sermos conforme o mundo, os seus valores, os seus rudimentos. Muito pelo contrário, nós fomos chamados para, através da palavra de Deus, que está em nós, que habita em nós, que é vivida e praticada por nós transformarmos aquele ambiente. A irmã Maria abria hoje aqui o culto e ela usava esse texto de Romanos 12:2. Pode colocar, nós vamos acompanhar no nosso data show, Romanos 12:2. Ela leu e eu compartilho com vocês. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Conformar é tomar a forma, é ter a forma com, junto, do mesmo jeito, estar de acordo. Conformar com este século é estar alinhado com este século. Poxa, presbítero, mas tu falaste que nós estamos ainda no século, no mundo, sim, estamos nele como forasteiros e peregrinos, mas não inserido no seu contexto, não inserido nos seus valores, não inserido naquilo que o mundo apregoa, mas na verdade bíblica, na palavra de Deus, em tudo aquilo que ele tem para nossas vidas. Então nós, como sal, devemos ter como principal característica preservar tudo aquilo que nós temos recebido de Deus, tudo aquilo que nós temos aprendido, tudo aquilo que tem sido inserido em nossas vidas, tudo aquilo que nós temos buscado na palavra, tudo aquilo que nós temos aprendido na igreja, tudo aquilo que nós temos sido doutrinados. Então, essa é a primeira característica do sal, preservar isso. E quando tu falas preservar, Luciano, tu queres dizer o quê? Que onde quer que eu esteja, que sejam esses princípios, esses valores que norteiem a minha tomada de decisão, que norteie a minha vida, que norteie a minha direção. Então, isto é preservar, independente do local que você esteja, independente do local que você se encontra, nós, como sal, devemos preservar aquilo que nós temos recebido. E aquele ambiente vai ser transformado quando nós não nos envolvemos com aquilo, mas quando nós preservamos a palavra de Deus, a verdade de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Primeira característica do sal, entendida? Glória a Deus, preservar. Só hidratar a gente já tem. Glória a Deus. Segunda característica do sal, da principal que eu aloco assim, para ficar melhor entendido, é o sabor. O sal, ele dá sabor.
o sal, ele dá sabor, ele tem a função de dar sabor, ele tem a função de dar gosto, ele tem a função de melhorar aquilo, melhorar aquele ambiente, ele tem a função de pegar alguma coisa que está sem graça e trazer graça para aquele ambiente, fazer com que fique mais saudável. Um prato sem sal, amados, ele é um prato sem graça. Assim, igualmente, uma vida. Uma vida sem Cristo é uma vida vazia, é uma vida sem graça. É uma vida que não tem graça nela. E nós vamos já falar mais para frente da graça. Então, o sal, ele tem essa característica de dar sabor. Além dele preservar, ele já está mudando aquele ambiente, ele vem e dá sabor para aquele ambiente. Ele vai mudar aquele ambiente, ele vai transformar aquele ambiente. Nós, eu, você, como sal, nós somos chamados para transmitir alegria. Nós somos chamados para transmitir esperança. Nós somos chamados para transmitir propósito. E isto é a graça de Deus em nossas vidas. Nós, por nós mesmos, não somos capazes, mas Deus faz isso através de nós, nas nossas vidas. Ele é que nos conduz a trazer graça, a graça dele àquele lugar. No meio de tanto desânimo que existe por aí, nós sabemos, o mundo está perdido, está em desânimo aí fora, aí afora. Você deve ser aquele que leva ânimo, deve ser aquele que leva encorajamento, deve ser aquele que leva fé para aquele lugar. Você é aquele que vai levar graça, vai levar sabor, vai levar transformação para aquele ambiente. Então, nós somos esse sal que vai mudar aquele ambiente, que vai levar graça. Então, nós somos chamados para sermos sal, amados. Vós sois o sal da terra, como muito bem leu o nosso pastor Afrânio. E todas as que eu lembro do texto sal, da expressão sal, eu lembro da pregação da nossa pastora, que ela sempre fala, ela diz, nós fomos chamados para termos sal, mas não fomos chamados para ser sal grosso. Ela sempre fala isso e eu lembro disso. E nós nos alegramos porque o Senhor tem nos chamado para termos pessoas que levam graça, que levam alegria. Não ser uma pessoa chata, uma pessoa que é carancuda, uma pessoa que não leva Cristo onde ela está. Nós devemos ter alguém que mostra que viver com Cristo é a melhor decisão. Viver com Cristo é a melhor escolha que alguém pode ter. As pessoas têm que olhar para nós e falar, rapaz, essa pessoa é tal. Eu quero ser tal igual ela, porque a vida dela é uma vida diferente, é uma vida cheia da graça, cheia do favor, é uma pessoa que traz alegria, que traz ânimo, que traz esperança onde ela passa, é uma pessoa que leva isso. Tem algumas pessoas que são a graça mesmo na vida delas, pessoas fechadas, carancudas, pessoas que você pergunta, você é crente? E daí? Misericórdia, imagina só uma pessoa responder dessa forma, é uma pessoa sem a graça de Deus, para não usar o termo vocês entenderam, né? Sem a graça, que não tem graça. Mas é isso, então nós devemos ter essa graça de Deus e nós devemos transmitir esta vida que nós temos em Cristo, esta vida abundante. João 10:10, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, amados. Então, essa vida que nós temos em Cristo é uma vida abundante, é uma vida poderosa, é uma vida cheia da presença dEle, cheia do amor dEle, cheia da graça dEle. Então, nós, como sal, devemos dar sabor a todo local que nós estamos. Por mais que o local não seja salutar, não seja saudável, por mais que você esteja num ambiente insalubre, quando você chega, aquele ambiente muda. Quando você chega, você dá sabor àquele ambiente. Quando você chega, você muda aquele ambiente, porque este é o nosso papel como sal. Preservar, dar sabor, transformar aquele lugar onde nós estamos. Uma outra característica do sal que nós temos é causar sede. O sal, ele causa sede. O sal, ele faz isso. Assim como o sal do alimento, ele faz nascer a sede, assim deve ser em nossa vida. Assim devemos ter cada um de nós. O nosso testemunho, a nossa conduta, o nosso proceder deve despertar nas pessoas sede de conhecer a Deus. A nossa conduta, o nosso proceder, o nosso testemunho deve despertar nas pessoas que estão à nossa volta sede em querer conhecer a Deus, em querer conhecer a Jesus Cristo, em querer conhecer a verdade, em querer ter um encontro com esta graça, com este favor, com este amor, em querer ter um encontro com o próprio Deus. Então, nós temos
essa característica de causar sede nas pessoas. Nós temos essa característica, é particular, é peculiar, é própria daqueles que são sal. O sal, ele não sacia, mas ele desperta a necessidade de água. Da mesma forma, eu, você, nós não saciamos a sede, mas nós apontamos para a fonte da vida, nós apontamos para aquele que é a fonte de água viva, nós apontamos para aquele que sacia a sede de qualquer pessoa, aquele que é inesgotável, aquele cuja fonte não se extingue. Nós apontamos para o Cristo de Deus, nós apontamos para Jesus Cristo. As nossas atitudes, elas vão direcionar as pessoas a buscarem a Cristo, a quererem a Cristo, a quererem Deus, a quererem a verdade de Deus, amados. Nós, como sal, nós não vamos estar saciando, nós vamos estar apontando, nós vamos estar direcionando, nós vamos estar levando as pessoas a Cristo. João Batista, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Então, assim somos nós como sal, nós causamos essa sede nas pessoas, e as pessoas vão falar: quem que pode saciar esta minha sede? Quem que pode me suprir? Quem que pode trazer isto para mim? E nós falamos: Cristo Jesus. Ele é a fonte da vida, Ele é aquele que pode saciar, Ele é aquele que pode suprir a nossa sede. Uma outra característica do sal, a quarta característica que nós vamos estar falando: primeira característica, preservar. Segunda, dar sabor. Terceira, sede. A quarta característica do sal é que ele também é antisséptico. Eu acho que eu coloquei essa referência. Vamos lá, Ezequiel 16:4, por gentileza. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Aqui está falando uma metáfora acerca de Israel, falando de Israel. E depois ele segue o texto. Mas o texto fala o seguinte: nem esfregada com sal. O sal, ele tem essa função antisséptico. Ele evita a proliferação de bactérias, de micro-organismos, de impureza, e ele purifica aquele ambiente onde ele está inserido. O sal, ele tem a capacidade, além de preservar, de dar sabor, de causar sede, ele pode também purificar, fazer asepsia, limpeza naquele local onde ele está. Ele pode ser usado para trazer asepsia, para trazer limpeza, para trazer renovo. Então, assim como o sal, você, temos a função de combater impurezas, amados, de combater iniquidade, de combater o pecado e influenciar nossos irmãos e ajudá-los a vencer o pecado, e ajudá-los a vencer a batalha espiritual, e ajudá-los a vencer a prova. Nós temos essa função, nós temos essa atribuição, nós temos essa dádiva de Deus de estar auxiliando, de estar ajudando, de estar consolidando a igreja, o corpo de Cristo, nossos irmãos, ou até mesmo aquelas pessoas que precisam de uma palavra de limpeza, de purificação, de asepsia. Nós temos esta capacidade. Uma outra função do sal que poucas pessoas conhecem, eu acredito que o nosso ministro Anderson e Yuri são engenheiros, eles devem saber, é que o sal, ele também é condutor, amados. O sal, ele é condutor. Interessante isso. Se você quiser conduzir mais rapidamente corrente elétrica em água, se você coloca sal nesta água, ele conduz com muito mais velocidade uma água salgada do que uma água sem sal. Então, nós também temos essa capacidade dada por Deus, de nós conduzirmos pessoas a Cristo. Nós também temos esse chamado de Deus de ser condutores de Cristo, no sentido de levar pessoas para Ele, trazer pessoas para a igreja, de estar levando a palavra dEle para aqueles que precisam. Então, é uma outra característica que é peculiar, que é própria do sal, é ser condutor. Então, eu quis trazer para os amados irmãos essas 5 características do sal, para que nós tenhamos entendimento, para que nós saibamos qual o nosso papel como sal nesta terra. O nosso papel como sal nesta terra é justamente isso: é preservar, é dar sabor, é conduzir, é ser antisséptico, é causar sede. Então, nós, como sal, temos essa função, temos este papel aqui nesta terra. Cristo não escreveu isso à toa, não deixou registrado isso à toa. Vós sois o sal da terra.
é porque ele nos chamou para um propósito, ele nos chamou para uma missão, ele nos chamou com um objetivo, com uma finalidade. Então, nada acontece por acaso, tudo tem um propósito. Amém, amados? Glórias ao nosso bom Deus. O sexto ponto que nós vamos estar falando é o perigo de perder o sabor. Eu peço mais uma leitura com o nosso ministro Lucas, enquanto eu tomo minha água, do mesmo capítulo de Mateus 5, versículo 13. É a mesma leitura que o pastor já nos leu. O Lucas foi no banheiro, ministro Yuri, nos dê honra. Ele foi ao banheiro bem na hora que eu chamei, ele estava ali do lado da Quedita. Isso, Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sal? Para nada mais presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Glória a Deus, varão, muito obrigado. Me orientaram a apertar o botão para diminuir o ruído, para diminuir o eco aqui do microfone. Aí o texto diz o seguinte: ora, se o sal vier a ter insípido, como lhe restaurar o sabor? Aí o próprio Deus Jesus afirma que não tem como restaurar o sabor do sal. Ele declara: para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vamos com calma. Hoje é uma realidade distante nossa nós pensarmos em um sal insípido, em um sal sem sabor. Por quê, Luciano? Porque nós já compramos o sal no supermercado, bonitinho, embalado, já fabricado, industrializado, então ele já vem com sabor, ele já vem com a sua característica, já vem com a sua propriedade. Mas no tempo de Jesus não era assim, amados. Geralmente o sal ele era extraído da região do Mar Morto. Então, da região do Mar Morto era extraído o sal que era utilizado para conservar os alimentos, para pagar as pessoas, para ser usado como moeda de troca. O que acontece? Havia naquela região alguns pântanos, atente só, e algumas lagoas, das quais, pântanos e lagoas, as pessoas também extraíam sal. Só que nesses pântanos e nessas lagoas, das quais as pessoas também extraíam sal, essa região tinha contato com cálcio e outras substâncias. E o que acontece? Quando eles levavam o sal para ser negociado, para ser comercializado, depois de seco, eles percebiam que esse sal ele era insípido, que ele não tinha sabor, que ele não tinha gosto. Por quê? Por conta do contato do cálcio e de algumas outras substâncias que o tornavam insípido. E o que as pessoas faziam? Principalmente no período do inverno, lá em Israel, eles pegavam esse sal, eles jogavam na frente das casas para acelerar o processo de degelo. Tinha neve na frente das casas, desse sal não presta, ele é insípido, ele não é usado para o consumo, nem para ser usado como moeda de troca. Eles jogavam na frente da casa, que o sal ele acelera o processo de degelo. Então eles jogavam lá e as pessoas pisavam nesse sal. Por isso que Cristo coloca esse texto, ele diz o seguinte: para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Só para a gente entender a questão exegética da coisa. Então, era isso que acontecia, o sal ele passava por isso. E nós não podemos perder o nosso sabor, amados. Nós não podemos perder a nossa propriedade, nós não podemos perder as nossas características, nós não podemos perder a nossa utilidade. Porque uma vez perdida a nossa utilidade, para nada mais prestamos, senão para termos lançado fora e pisado pelos homens. Senão para nada mais serve, se não ser jogado fora e pisado pelos homens. Algumas pessoas, elas se misturam tanto com o mundo que elas perdem o seu sabor. Elas se misturam tanto com o mundo que elas perdem a sua propriedade. Elas se misturam tanto com o mundo, que elas perdem a sua essência. Elas se envolvem de tal maneira que elas perdem a sua característica. Imaginemos, para ilustrar para vocês, uma panela aqui em cima. Digamos que essa panela está aqui, é uma panela grande, e eu coloquei nessa panela 1 litro de água. Peguei uma colher de sal, joguei nesse litro de água, mexi e bebi, e provei. Quando eu provei, qualquer cozinheira, ou mulher, ou homem, qualquer um aqui, sabe que essa água vai estar salgada, correto? Ela vai ter o gosto do sal, não é verdade?
Marcelo, que cozinha, um excelente cozinheiro, sabe que 1 litro com água e uma colher de sal, a água vai estar salgada. Vamos imaginar que essa água aqui, ela representa o mundo. Aí imagina que você vem e coloca mais 1 litro de água. Aí coloca mais 1 litro de água. Você está mexendo, ainda sentiu o sal, ainda dá para sentir. Coloca mais 1 litro, ainda senti o sal. Coloca outro litro, continuei sentindo o sal. Você coloca 20 litros de água nessa panela. Você vai sentir o sal? Não. Acabou-se. Existe sal? Existe, mas ele perdeu o seu valor. Perdeu a sua propriedade, não está mais manifestando a sua característica. Por quê? Porque o mundo envolveu tanto, trazendo para esse nosso exemplo, o envolveu tanto, que ele perdeu a sua função. Ele perdeu a sua característica, que nós jamais venhamos permitir que o mundo nos envolva, que o mundo nos domine, que o mundo esteja entranhado em nós. Nós temos que ter cuidado, amados, com as más companhias. Nós temos que ter cuidado com as mais influências, nós temos que ter cuidado com o mundo digital, nós temos que ter cuidado com a pressão social, nós temos que ter cuidado com tudo que está à nossa volta, nós temos que estar atento, nós temos que ser diligentes. 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações estragam, corrompem, prejudicam os bons hábitos, os bons costumes. Então nós temos que ter cuidado com tudo aquilo, com toda influência negativa, com tudo aquilo que tenta nos perturbar, tudo aquilo que tenta nos afastar da presença de Deus. Nós não devemos trocar aquilo que é eterno por aquilo que é efêmero, por aquilo que é passageiro, por aquilo que é temporal. O que Deus tem para mim, o que Deus tem para ti, o que Deus tem para nós é eterno, é glorioso, é poderoso, e nada transitório, nada passageiro pode superar, pode ter maior do que aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Afinal, amados, se o sal perder o seu sabor, ele nada mais presta senão para ser pisado pelos homens. Se o sal perde a sua propriedade, ele perde o seu propósito. Se eu, você, se nós, como sal, perdermos a nossa propriedade, aquilo para o qual nós fomos chamados, nós vamos perder o nosso propósito. Até aí, entendido? Então já vamos agora para a reta final, que é falar sobre o tema, chamados para fazer a diferença. Misericórdia, amado, quando for tossir, tu desliga, depois liga. Glória a Deus. E nós fomos chamados para fazer a diferença, amados. Ser sal é uma identidade que nos foi dada por Cristo. Eu vou repetir. Ser sal é uma identidade que nos foi dada por Cristo. Quando nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, quando nos é dado o poder de sermos feitos filhos de Deus, Ele já nos chama e fala: filho de Deus, meu filho, você foi chamado para fazer a diferença. Então eu te digo, tu és o sal da terra. Então isso é uma identidade que nos foi dada por Cristo. Uma vez que uma vez que nós temos essa identidade, você vai transformar, eu vou transformar, nós vamos transformar, nós vamos fazer a diferença, nós vamos marcar o ambiente onde nós estamos, nós vamos deixar a marca de Cristo por onde quer que passamos. As pessoas vão perceber características de Jesus em ti, em mim, em nossas vidas. As pessoas vão perceber essas características em nós, em cada um de nós. Se você chega, por exemplo, num ambiente onde há mentira, você chegou ali, você vai levar a verdade para aquele ambiente. Você chega num ambiente onde há ansiedade, você chega e Cristo Jesus em ti vai levar paz para aquele ambiente. Você vai a um ambiente onde há orgulho, você chega com Cristo na tua vida e você vai levar humildade para eles. Você chega num local onde há desesperança, você vai levar fé. Um local onde há injustiça, você vai levar a justiça de Deus. Um local onde há solidão, você vai levar companhia, vai levar acolhimento. Você chega num local onde há desânimo, você leva ânimo, o ânimo de Cristo, o ânimo de Deus. Você chega num local onde há medo, você vai levar coragem. Um local onde há egoísmo, você vai levar generosidade. Você chega num local onde há trevas, você chega lá como luz.
e este é um dos subtemas que nós vamos estar trabalhando futuramente. Você chega num local onde há dor, você vai levar bálsamo. Você chega num local onde há feridas, você vai levar perdão. Você chega num local onde há ódio, você vai levar amor. Você chega num local onde há tristeza, você vai levar alegria. Porque tudo isso é característica do nosso Deus. É característica de Cristo que está em ti, que está em mim, que está em nós e que nós manifestamos através de nossas vidas, através de nossa conduta, através do nosso caminhar, através da prática da palavra de Deus. Glórias ao nosso bom Deus. Coloquei aí versículo 15 de Filipenses capítulo 2, por gentileza, só para corroborar. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual geração resplandeceis como luzeiros no mundo. Então nós, onde nós chegarmos, nós vamos resplandecer. Onde nós chegarmos, as pessoas vão ver Cristo em nós. Onde nós chegarmos, nós vamos fazer a diferença. Onde nós chegarmos, nós vamos impactar, nós vamos mudar, nós vamos transformar, porque Cristo está em nós. E aí você pode pensar, poxa presbítero, poxa Luciano, poxa tio Lu, eu sou tão pequeno, eu não me sinto capaz, eu não me sinto preparado, eu me sinto tão fraco. O Senhor manda te dizer, 2 Coríntios 12, 9, pode colocar. Pode colocar, Vitória, 2 Coríntios 12, 9. Yes, ela está colocando. Eita, glórias. Ok. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Poxa, eu não sou capaz, eu sou fraco, eu não consigo. O Senhor é aquele que nos capacita, o Senhor é aquele que nos chama, o Senhor é aquele que nos usa segundo o seu querer, segundo a sua boa vontade. Pode colocar o versículo 10. Você vai clicar do lado, isso. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte, amado. Quando nós reconhecemos que nós não somos nada, que nós somos pequenos, que nós não somos capazes, que nós não temos condições, aí ele vem e fala, é este que eu quero estar, é este tal que eu estou procurando, é este tal que vai mudar o ambiente, que vai transformar, que vai mudar as coisas, é este tal que vai fazer toda a diferença. Eita glória, eu estou de olho no relógio, dá tempo. Vamos lá. Compartilha aí, Vitória, por gentileza. 1 Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler os versículos do 26 ao 31. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Segue. Pode seguir, 27, 28, vai até o 31. Eu vou ler. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. Então é no Senhor, amado, que nós estamos capazes. Volta um versículo rapidinho, Carol. Opa, isso. Volta só um versículo, vai no 30, rapidinho. Só para pegar esse finalzinho do 30. Ok. Ali no final ele diz o seguinte, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Ele se nos tornou da parte de Deus, amados. Foi através de Cristo que ele fez isso em nossas vidas. Então nós temos dito, nós não somos capazes, mas é ele que nos aperfeiçoa na nossa fraqueza, é ele que nos capacita, é ele que nos chama da nossa pequenez, mesmo nós sendo pequeno aos olhos do mundo, mesmo nós tendo insignificante aos olhos daquele do mundo, daqueles que nos veem, ele nos chamou para que nós venhamos fazer a diferença. E é assim que acontece na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Pode tirar a Vitória para o pessoal olhar para cá. E a pastora, eu não lembro se foi ela, se foi o pastor, se foi algum outro irmão, que usou o exemplo do frango assado. E eu estava lembrando desse exemplo quando eu estava preparando essa palavra. Uma família se reuniu para tradicionalmente comer o frango assado da mãe.
algo extraordinário, algo maravilhoso, algo surpreendente, o frango assado que aquela mãe fazia. E estava lá o filho mais velho, que já era casado, junto com o filho dele, que era o neto dela. Estava um outro filho dela lá também. Estava o pai, estava a família toda reunida na mesa, a mesa toda servida, toda bonita, tudo muito bem organizado, tudo muito bem servido e bonito. A mãe entra. Quando a mãe entra, ela traz aquele frango, a coisa mais linda do mundo. Bem coradinho, bem assadinho, bem crocante, bem suculento, algo maravilhoso. Ela, quando coloca na mesa, a família começa a cortar, começa a se servir, e todos perceberam que faltava o sal naquele frango. Mas ninguém comentou nada, todo mundo ficou calado, ninguém falou um ai. Até que o neto, o mais novo, na sua pureza, na sua inocência, falou o seguinte: vô, o frango está sem graça, não tem gosto de nada. Aí aquela avó, aquela mãe dos demais, sorriu e disse: é verdade, eu esqueci o sal. Todos riram, serviram-se de sal e continuaram comendo, amados. Uma vida sem sal, irmãos, é uma vida sem graça, ou melhor, é a vida sem a graça é Cristo. Nós temos que ter sal, nós somos do sal, nós temos que levar este sal para as pessoas, nós temos que levar este Cristo. Eu e você, nós fomos chamados para, assim como o sal, apesar de pequeno, apesar de imperceptível, fazer toda a diferença. Porque o sal ali, ele não ia ser perceptível na comida, mas ele fez toda a diferença. Eu, você, apesar de pequeno, apesar de humilde, nós, apesar de não termos, como é que se diz, visível, nós fazemos toda a diferença, apesar de para o mundo nós termos pequeno, nós não termos percebido, já essa palavra que eu queria colocar, apesar de para o mundo nós não termos percebido, nós fazemos toda a diferença. O sal é invisível no prato, mas o seu efeito é inquestionável. O sal, ele não é notado, ele não é percebido, mas o seu efeito é inquestionável. Você, por mais pequena que seja a tua influência, você vai transformar ambiente. Por mais pequena que seja a sua, a minha, a nossa influência, nós vamos transformar ambiente. E algo interessante que eu vou compartilhar com vocês é o seguinte: o sal, ele nunca age para si mesmo, mas para influenciar aquilo que está à sua volta. Eu vou repetir. O sal, ele nunca age para si mesmo, mas para influenciar aquilo que está a teu redor, aquilo que está à sua volta. Assim também, nós, eu, você, fomos chamados para influenciar aqueles que estão à nossa volta. Antes de nós lermos o último texto, eu já peço que o Ministério de Louvor se aproxime e a igreja pode abrir comigo Efésios, capítulo 2, versículo 10. O Ministério de Louvor já pode subir. Foi uma palavra rápida, dinâmica, mas eu creio que abençoadora para a igreja. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Os amados do louvor já podem subir. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Medário, quando acabar, não esquece de desligar o meu, por gentileza. Amém. Glórias ao nosso bom Deus. A igreja pode ficar de pé para nós compartilharmos essa leitura. Efésios, capítulo 2, versículo 10. A igreja pode ficar de pé para nós compartilharmos esta leitura em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Amados, nós fomos chamados para boas obras. Nós fomos chamados para fazer a diferença. O Senhor nos chamou antes mesmo que ela acontecesse, antes mesmo que elas houvessem. O Senhor nos chamou para mudarmos o ambiente, para transformarmos o ambiente onde nós estamos. Aplaudamos o Rei. Eu peço uma oração com o nosso amado pastor Afrânio.